Salmo 31, versículo 24. Eu quero ler duas versões da nossa revista aí atualizada, mas também o que diz a revista e corrigida. Na nossa versão diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A versão revista e corrigida diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Pai, fala conosco de novo, por misericórdia e graça, hoje aqui, Senhor. Como a Tua palavra tem surtido efeito em nós, porque nós somos o Teu povo, e o Teu povo é exclusivamente alimentado pela Tua palavra. Que o Senhor nessa manhã venha permitir que a Tua palavra venha penetrar o nosso coração e transformar as áreas da nossa vida que necessitam desta transformação. Revitalize o nosso espírito, fortalece o nosso coração, para que possamos, ó Pai, vencer a vitória do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. A palavra de Deus é uma espécie de farmácia. Já falamos isso aqui. E cada livro da Bíblia é uma prateleira dessa farmácia. E cada promessa de Deus é um remédio para o nosso enfraquecimento espiritual, para as nossas doenças espirituais. E não há enfermidade que um crente possa experimentar, não há debilidade que um servo de Deus possa passar na sua vida, que não haja uma promessa de Deus, que não haja um remédio de Deus para fortalecê-lo. À luz desse texto aqui de Salmo 31 e 24, eu quero tirar aqui 4 lições para revitalizar o nosso espírito. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Veja que o texto aqui fala de um enfraquecimento do espírito. Fala aqui de uma debilidade do coração. Presta atenção, aqui deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, para a lógica do texto. Porque se ele diz aqui, revigore-se, e na revista E Corrigida diz, ele fortalecerá o vosso coração, ele está identificando aqui uma doença espiritual, uma debilidade espiritual, que se chama fraqueza de espírito, fraqueza de coração. E a palavra aqui, coração, no hebraico, é um substantivo, que significa mente, que significa ser interior, que significa espírito. É do coração que procede as fontes da vida. Significa que o coração é a sede das emoções, dos pensamentos, dos impulsos, dos desejos. E a Bíblia, ela diz que nós devemos servir a Deus, que nós devemos adorar a Deus, que nós devemos trabalhar para Deus, devemos fazer tudo para Deus, de todo o nosso coração. Ou seja, o coração é a sede da alegria, da tristeza, do ânimo, do desânimo, do fortalecimento, da fraqueza. Em Josué, no capítulo 2, no versículo 11, há um texto que serve para explicar o que essa promessa oferece aqui. O que diz o texto de Josué 2, versículo 11? Está ali Raabe se comunicando com os espias, e ela diz assim, ouvindo isso, o nosso coração desmaiou, e em ninguém houve mais ânimo algum. Quando nós ouvimos que o exército se aproximaria de nós para nos derrubar, o nosso espírito ficou conturbado e o nosso espírito ficou desanimado. Ela está revelando aqui o que estava dentro de si. Ela está revelando aqui o que estava dentro do seu coração. Um espírito desanimado, um coração desmaiado, é o texto que ela usa, desacordado, significando que não havia mais motivação, que não havia mais ânimo algum. E eu queria que você pensasse comigo nesse texto, porque quando você vai estudar a palavra de Deus,
você vai descobrindo coisas interessantes demais sobre esse assunto. O primeiro ponto que a gente encontra aqui é que só Deus é capaz de sondar o nosso espírito. Só Deus é capaz de perceber o que acontece dentro de nós. Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, o nosso interior. A Bíblia diz que muito claramente, somente Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso coração, Ele examina profundamente o nosso coração, Ele compreende os nossos pensamentos, Ele avalia o nosso espírito, Ele sabe o que se passa dentro de nós, Ele abre o nosso coração, Ele ilumina o nosso coração, Ele examina o nosso coração, e somente Deus pode criar em nós um espírito inabalável. Só Deus pode criar dentro de nós um coração novo. E a grande pergunta que eu quero fazer para você é: como está o seu espírito? Como está o seu ânimo? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Davi, sempre Davi, ele consegue expressar a anatomia da nossa alma. E esse salmo aqui é preciosíssimo porque Davi aqui está num contexto de perseguição. Davi aqui está, de uma certa forma, sendo ameaçado. Davi está, como muita gente em nosso meio, desanimado com as pressões da vida, aborrecido, porque não sabe mais como lidar com os problemas que cercam. Ele está aqui vivendo um drama existencial. E ele entende que só Deus é a sua saída. Só Deus é o seu refúgio. E ele chega aqui a dizer que não há mais expectativa de vida nesse texto. E é tão interessante que ele vai dizer que a sua vida está um caco, em pedaços. Ou seja, ele está com seu espírito quebrado, destruído, mesmo sendo ele um homem de Deus, um servo de Deus. Mesmo sendo ele um homem cujo coração está firmado em Deus, mas o seu coração está enfraquecido. A sua alma está abatida. O seu espírito está debilitado, ele está desanimado. Quando a gente pega a concordância bíblica, a gente vai estudar a palavra coração. Você descobre que o coração do homem é doente. Você descobre que a Bíblia vai falar do coração como um coração carnal, um coração cego, um coração dividido, um coração endurecido, um coração embrutecido, um coração enganoso, um coração incrédulo, um coração insensível, um coração teimoso, um coração perverso, um coração obscurecido, maligno. E é de dentro do homem que procede a fonte de todas as malignidades. É de dentro do homem que procede todas as ruindades. É de dentro do ser humano que procede todas as maldades. E por isso, para que haja uma transformação dentro de nós, de alma, de espírito, de coração, de mente, você vai ver que Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me tudo de você. Dai-me a sua essência, o seu interior. E por isso, para que haja uma mudança em você, para que haja uma mudança em mim, é necessário um coração novo. É necessário uma regeneração no coração, nascer de novo. Então fica muito claro. O texto nos ensina que é uma debilidade. E essa debilidade está dentro de nós, está no nosso espírito, está no nosso coração. Quem são os pacientes atingidos por essa debilidade? Veja o texto, diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração. Quem? Vós, todos que esperais no Senhor. Todos os que esperam no Senhor correm o risco de ter um espírito debilitado, um coração enfraquecido. Davi está falando aqui de doença de crente. Davi está falando aqui do enfraquecimento do povo de Deus. Veja que o coração daqueles que esperam no Senhor também é um coração que enfraquece. O nosso espírito não está 100% ativo, forte.
Existem fases da nossa vida que nós também nos enfraquecemos, que nós também nos debilitamos. O interior do crente, o espírito do crente, a sua alma, o seu coração, daquele que espera em Deus, espera no Senhor, cuja esperança é o Senhor, também adoece, enfraquece. E por diversos motivos. O primeiro motivo pode ser pelo sofrimento. Muitas vezes você entra numa batalha e você luta, mas o sofrimento é tão intenso, é tão grande, que em algum momento você pode se sentir com o espírito debilitado, precisando revitalizar. Seu coração está fraco, mesmo você sendo crente, mesmo você buscando a Deus. Você está passando por uma situação de batalha, de luta, de doença, de sofrimento, de escassez. Você espera em Deus, você tem esperança em Deus, seu coração é dele. Mas tem momentos da nossa vida que parece que a gente ora e que Deus não age. Pelo menos ele não é, a gente acha que ele não tem sido tão rápido como a gente queria. Parece que Deus está insensível ao nosso problema. Parece que ele não ouve, que ele não responde. Muitas vezes o sentimento que a gente tem é esse. Você tem esperança em Deus. Você é crente, mas passando por uma situação de sofrimento, de angústia, de dificuldade, alguns de desemprego, outros de enfermidade, outros passando por problemas existenciais, de angústias. E nessa manhã, muitas pessoas têm o seu espírito enfraquecido, debilitado, seu coração fraco. A Bíblia fala que o nosso coração, ele enfraquece também no meio das tentações, das provações, das tribulações. E mesmo sendo crente nesse momento, muitas pessoas estão sendo tentadas por Satanás, ou estão sendo provadas por Deus em áreas que são importantes demais na nossa vida. E o que acontece muitas vezes? Nós nos encontramos com o nosso espírito vulnerável. Vulnerável. Não há força em nós, tantas vezes. A gente sabe que tem que tomar uma iniciativa, mas a gente não consegue. A gente não tem força para isso. A gente não tem capacidade para resolver aquele assunto. Ou seja, os problemas da vida muitas vezes podem enfraquecer o nosso espírito. Em segundo lugar, há ocasiões em que o nosso coração pode enfraquecer na obra de Deus. Quando muitas vezes se vive picos espirituais. E geralmente esses picos espirituais são sucedidos de vales de depressão, de enfraquecimento. Você está numa batalha, você ora, você jejua, você busca, você vence, você celebra, você está lá no auge, as coisas estão dando certo, mas daqui a pouco você afunda. Até há pouco tempo estava tudo bem, celebrando, e agora nós nos encontramos num vale de depressão espiritual. Quantos crentes, trabalhadores na obra de Deus, pastores, líderes, irmãos em Cristo, obedecem a Deus, são crentes, Deus já usou, Deus tem usado. Mas hoje, o espírito está fraco, o coração está debilitado. Eu me lembro do profeta Elias, que enfrentou o culto a Baal, uma grande batalha. Naquela batalha, ele usado por Deus, ele matou 400 sacerdotes daquele culto pagão. Enfrentou um rei diabólico. Enfrentou a sua esposa megalomaníaca, Jezabel. Mas depois de passar por essa batalha, de enfrentar essa grande luta, de vencer, de passar por esse grande estresse ministerial, ele se refugia debaixo de uma árvore. E a oração que ele faz para Deus é: Senhor, por favor, tira a minha vida. Eu quero morrer. E por que não lembrar de Moisés, que enfrentou seu ministério sobre muitas pressões, reclamações do povo,
as pressões do povo, mas sempre servindo a Deus, sempre fazendo a obra de Deus. Em várias ocasiões, Moisés orou a Deus e disse: Senhor, por favor, tira a minha vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Você é crente, você serve a Deus, você busca a Deus, sua esperança é o Senhor, mas muitas vezes o desânimo ocupa o lugar no seu coração. Muitas vezes o seu espírito se enfraquece. Muitas vezes você se encontra desiludido, incrédulo, abatido, prostrado. O que esse texto nos ensina? Ele nos fala de uma debilidade, de uma doença, ele fala de um coração fraco, de um espírito débil. Em segundo lugar, nos fala de um doente, que somos nós, todos aqueles que esperam no Senhor, mesmo sendo crente. Nós podemos ser abatidos, nós podemos estar desanimados, um espírito enfraquecido. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que o texto nos ensina é que Davi, ele dentro da sua experiência, você vai ver aqui que até o versículo 18, ele só chora, ele lamenta, ele fala com Deus, ele expressa para Deus como ele está, como o seu espírito está, como o seu interior está, mas ao mesmo tempo ele revela também para Deus a dependência que ele tem de Deus. Mas você vai ver que a partir do versículo 19, ele muda o foco do salmo e o seu espírito começa a se revitalizar. O seu coração começa a se reanimar. E ele encerra o salmo justamente com essa expressão que foi o texto que nós lemos, que é o imperativo: sede fortes. Sede fortes. Na tradução corrigida, esforçai-vos. É um mandamento, é uma ordem, não é uma escolha, não é uma opção, mas é uma ordem que nós recebemos, que nós precisamos ser fortes, esforçados. E essa palavra, irmãos, é interessante demais. É um verbo que significa fortalecer, que significa ser corajoso, que significa conquistar. Veja que Davi está aqui apelando para o lado humano. Ele está dizendo: você que está com seu espírito débil, com seu coração enfraquecido, você que está com seu coração fraco, cuja esperança é o Senhor, você precisa reagir. Você não pode se conformar com isso. Você não pode continuar assim. Tudo bem que existem momentos da nossa vida, mas não se conforme com isso. Você precisa levantar. Veja que esse verbo, ser forte, é usado para expressar a força de vários fenômenos. A força da fome, a força da tempestade, a força da natureza, a força de um exército em uma batalha. Mas esse imperativo aqui é usado também para nos encorajar, para exigir que eu e você, como povo de Deus, nos levantemos e saiamos da nossa inércia espiritual. Como Josué, em capítulo 1, versículo 9, Deus disse para ele: Josué, ser forte e corajoso. É um imperativo. Se fôssemos usar nossa linguagem aqui, é como se chegássemos um para o outro e disséssemos: deixa de ser mole. Para de ficar chorando, se vitimizando. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma decisão para mudar esse quadro da sua vida. Não espere cair do céu. Não cruze os seus braços, fique vendo a banda passar. Você precisa reagir, tem que fazer alguma coisa para que esse quadro da sua vida mude. Não espere que alguém faça. Faça você mesmo. Amém, irmãos? Deuteronômio 31 e 23. Veja Deus sempre usando o verbo no imperativo, como Davi está usando aqui. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Seja forte, se levanta, comece a agir, muda esse quadro. Você não está sozinho, eu estou contigo. Veja que Deus não anula o lado humano. John Maxwell, escrevendo sobre liderança, ele diz que para você superar o fracasso,
é preciso uma atitude mental. É preciso uma atitude mental. E a atitude mental é a forma como nós pensamos continuamente. É aquilo que você está nutrindo a sua mente periodicamente. É a maneira que você alimenta a sua mente, se fortalece. E essa atitude mental, ela vai determinar todas as áreas da nossa vida. A maneira como você pensa, a maneira como você crê, a maneira como você internaliza. Vai ser isso que vai determinar como será a sua vida. Como serão os desdobramentos daquilo que você tem passado. Se eu tenho uma atitude mental positiva, se eu confio em Deus, sabendo que Ele está comigo em todo o tempo, eu vou olhar para a minha luta. Eu não vou ver aquilo como uma derrota, mas como uma vitória. Eu não vou olhar aquilo como uma derrota, mas como uma oportunidade. Para que eu amplie os meus horizontes, para que eu amplie o meu negócio, para que eu mude a minha posição, a minha postura, para que eu mude de vida, de hábitos. Então aquilo que aparentemente era uma derrota se transforma numa vitória, porque eu aprendi com aquilo, eu mudei, eu melhorei. Se eu tenho uma atitude mental positiva, eu creio na minha potencialidade e eu sei que Deus pode me ajudar nisso. Eu tenho um potencial, eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu posso usar aquilo. E eu sei que Deus pode me fortalecer para que aquilo dê fruto. Eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu sou limitado, mas eu vejo também que eu tenho virtudes, que eu tenho coisas boas em mim, que eu também tenho força para muita coisa. Eu não posso olhar só para o lado ruim. Eu não posso olhar só para a luta, só para o problema, só porque eu sou fraco, eu sou uma vítima, que eu não consigo, que eu não posso. Eu preciso olhar para a vida como um todo. E saber que existem lutas, mas também existem oportunidades. Que existem problemas, mas também existem capacidade de resolvê-los. Como Paulo mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui, sede fortes. Mas a quarta lição para encerrar, o texto fala aqui de uma debilidade de espírito, fala aqui do doente, fala da atitude do doente, e o mesmo texto nos dá também um remédio. E isso eu acho maravilhoso. Se Deus ele chegasse para nós e dissesse, olha, sede fortes, e tirasse seu time de campo, a gente estava completamente perdido. Mas ele diz, sede forte, e eu fortalecerei o teu coração. Ele diz, esforçai-vos, e eu serei contigo. A tradução revista e corrigida está assim, e ele fortalecerá o seu coração. Na atualizada, a expressão revigores. Sejam fortes. O Senhor vai nos revigorar. Não importa a causa da morte do indivíduo. O indivíduo só morre quando o seu coração para de bater. Porque a vida está no coração. E por isso Deus diz, filho, dá-me o teu coração. O coração é a sede da vida, é a sede da alma, é a sede da adoração. E por isso Deus está dizendo aqui, eu vou fortalecer o coração de vocês. Ou seja, eu vou te dar um remédio que você será revitalizado no seu espírito. Eu vou te dar um remédio que você será restaurado. Eu vou te dar um remédio que você será fortalecido. E como é que Deus faz isso? E aí a gente vai encontrar 3 respostas bíblicas. A primeira está em Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Uma oração que Davi faz ali. Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova e revitaliza dentro de mim um espírito inabalável. Como Deus revitaliza o nosso espírito. Como Deus fortalece um coração fraco. Você precisa orar. Quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está orando. Você precisa se dirigir a Deus, para que Deus venha ao seu encontro e cure o seu espírito.
cure o seu coração, purifique o seu interior, para que você tenha um espírito inabalável, revitalizado. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a forma que eu tenho de revitalizar o meu espírito, de curar esta enfermidade dentro de mim, a fraqueza do meu coração, é através da oração. Segundo remédio, como Deus revitaliza o espírito. Isaías 40. Eu comecei esse texto falando de uma farmácia, das prateleiras que são o livro da Bíblia, os livros da Bíblia, e dos remédios que são as promessas de Deus. Como Deus revitaliza um espírito que está abatido. Número 1, quando você ora e pede para que Deus faça isso. Número 2, você precisa se apropriar das promessas de Deus. Precisa se apropriar das promessas de Deus. Isaías 40, 29, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele não está falando aqui de uma renovação física. Ele não está falando aqui de um fortalecimento do nosso corpo. Ele está falando aqui de uma revitalização espiritual. Uma revitalização, fortalecimento espiritual. Ele está falando do poder de Deus que é derramado sobre a fraqueza do coração do homem. Como o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele pediu a Deus para remover aquele problema que estava deixando ele fraco. E Deus falou, eu vou fazer melhor. Em vez de remover o seu problema, eu vou fortalecer você. Eu vou revitalizar você. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, isso não fará sentido para nós se nós não vivermos aquilo que nós cremos. Então entra no teu quarto para você ter um espírito revitalizado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e diz, Senhor, me faz forte. Talvez você não tenha nem força para orar, mas você pode, no mínimo, dizer, Senhor, fortalece o meu espírito, para que eu venha suportar. Senhor, fortalece o meu coração. E você vai derramar o teu coração na presença de Deus. E você vai contar para Deus todas as suas dificuldades, todas as tuas fraquezas, todos os teus pecados, todo o teu desânimo. O que você não pode é se conformar com o status quo. Você não pode se conformar as coisas como elas estão na sua vida. Você precisa se levantar. Você precisa mudar urgentemente. Chore diante de Deus. Derrame o seu coração diante dele. Apresenta a ele todas as tuas queixas. Abre o teu coração para o Senhor. Não para que Deus seja informado sobre o que se passa. Quando você ora para Deus, quando você conta tudo para ele, não é para ele saber, porque ele já sabe tudo. Mas é o teu coração que precisa saber que aquilo foi entregue para ele. Quando você ora a Deus e conta tudo para ele, é para que através da tua fé, através da tua entrega, através da tua confiança, Deus possa curar o teu espírito, o teu coração. Então, número 1, você precisa orar. Número 2, você precisa se apropriar das promessas de Deus. Número 3, Romanos 8 e 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja em Romanos 8 e 26 que uma das funções do Espírito Santo é nos assistir nas nossas debilidades, é nos assistir nas nossas fraquezas.
Significa que você, mesmo sendo servo de Deus, mesmo você sendo crente, mesmo a tua esperança sendo depositada em Deus, você continua limitado às fraquezas humanas. O seu coração é fraco e o seu espírito pode debilitar-se. E aqui eu tomo a iniciativa de ser forte e corajoso. Eu vou ser forte e corajoso, mas eu sei que sem Deus eu não posso nada. Eu tenho que ser forte e corajoso, mas eu sei que sem Deus eu não sou nada, que sem Jesus eu não sou nada. Eu vejo nessa promessa de Deus o lado humano e o lado sobrenatural. Como assim, pastor? O crente tem que tomar iniciativa, mas o Espírito Santo é que vai transmitir força na fraqueza dele. Não é porque o Espírito Santo que transmite força, eu não faço nada, vou esperar só que ele faça. Não, eu tenho que reagir. E quando eu reajo, o Espírito Santo me fortalece. Amém, irmãos? A nossa fraqueza aqui significa a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Está no Salmo 103, que Ele é o Pai de toda a misericórdia. Então, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. Mesmo sem forças, eu preciso me apropriar da palavra de Deus. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Não adianta você tentar vencer sozinho. Você precisa do poder do Espírito Santo. Só esse poder do Espírito Santo que habita em nós. Ele habita em nós. Ele intercede por nós. Só esse Espírito Santo pode trazer a força de Deus para revitalizar o nosso espírito, para fortalecer o nosso coração. Hudson Taylor, ele disse que todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, porque eles consideravam que Deus estava com eles. Eu sou fraco, mas Deus está comigo, então eu posso fazer grandes coisas para a glória de Deus. A gente não pode pensar, eu sou fraco, então eu vou mergulhar no pecado, porque Deus conhece a minha estrutura, então eu vou me conformar com o meu estado. Não, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. E o Espírito desse Deus habita em mim. E por causa desse Espírito que me fortalece, eu vou fazer grandes coisas para Deus. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de lutas, de tentações, de provações, de luto, de perdas, tempos difíceis. E essa promessa de Deus nos ensina que tudo isso pode debilitar o nosso espírito, pode abater o nosso espírito, pode enfraquecer a nossa alma. E essa fraqueza de alma pode abater o povo de Deus se não vigiar, pode abater o crente, abater aqueles que esperam no Senhor. Mas nós precisamos nos reanimar no Senhor, nos fortalecer e tomar a decisão de reagir positivamente, e Deus virá, e Deus se manifestará, e Deus nos fortalecerá, porque Ele é Deus. Ele vai fortalecer o nosso coração. Como? Pela oração. Como? Pela apropriação das suas promessas, da sua palavra. Como? Pelo poder do seu Espírito. Ele é o médico das nossas almas. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Nós vivemos dias de pranto, de angústia, de debilidade, mas Ele vem, Ele tira o pranto, Ele tira a cinza, e Ele se manifesta sobre o seu povo e derrama vestes de louvor sobre nós. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus levante você, que Deus vivifique a sua alma, fortaleça o seu coração, que Ele revitalize o seu espírito, para a glória do Senhor. Amém.